entre cirurgias combinadas e cirurgias, vamos dizer, procurou o paciente, normalmente eu vejo muitos colegas gostam de fazer uma cirurgia única por vez. Isso vocês também advogam que é consenso fazer, ou de repente não, tem algumas cirurgias combinadas que se pudesse ser feita aquela cirurgia junto, ficaria melhor até para o final depois, né? Com relação ao pós-operatório. Existe isso, e até quantas cirurgias podem ser feitas assim, num primeiro tempo para um paciente bariátrico? Na verdade, assim, não é um consenso. Cada profissional, cada cirurgião, ele tem a sua própria maneira de operar, baseado nas experiências prévias dele. A gente costuma não realizar muitas cirurgias juntas, porque as áreas... Em paciente pós-bariátrico, principalmente, porque as áreas que a gente opera, as áreas de trauma cirúrgico, como a gente fala, que são as incisões, os descolamentos, isso se reflete também em perda sanguínea, são muito grandes. Então, a gente tenta separar as cirurgias, porque quanto maior a cirurgia, quanto mais combinada for, mais tempo cirúrgico vai levar e vai fazer com que a paciente fique numa mesa cirúrgica. Isso aumenta muito o risco de complicações. Risco de trombose, né? E trombose é o principal, risco de trombose pela imobilidade do paciente nesse período. Claro que a gente tem muitos cuidados para trombose, isso incluindo meia elástica, perneiras pneumáticas para bombear o sangue das pernas, uso de anticoagulante no pós-operatório para diminuir o risco, mas a gente sabe que o tempo cirúrgico e a extensão da cirurgia são um dos principais fatores para complicação. Então, voltando ao que tu me perguntou, a gente não costuma resolver todos os problemas do paciente num momento só, né? São em momentos diferentes para diminuir o risco de um paciente que a gente já sabe que, de basal, ele já tem um risco aumentado. Existem algumas cirurgias que a gente consegue reduzir o tempo cirúrgico, que seriam regiões próximas, como fazer cirurgia de mama associado com a braquioplastia, que é o lifting de braços, porque está na mesma região. O pós-operatório vai ser muito parecido, os cuidados do pós-operatório, é possível fazer. Eventualmente, se a paciente emagreceu muito bem, entre aspas, que a gente fala, que é uma paciente que não ficou com tanta sobra de pele, que tem uma mama que a gente consegue colocar uma prótese e levantar num tempo cirúrgico menor. São casos bem específicos. Eventualmente, a gente consegue associar uma mama e um abdômen. Mas são realmente situações bem escolhidas, assim, que você tem que conversar com a paciente, explicar. Então, assim, é possível associar? Né? Mama com braço, uma mama com abdômen, a gente consegue fazer algumas associações. Mas precisamos sempre individualizar o paciente, fazer um pré-operatório bem feito. E dificilmente a gente associa mais de 2 áreas, né? Paciente que não é pós-bariátrico, a gente associa até 3 áreas. A gente pode fazer um abdômen com uma lipo com uma mama, então a gente consegue associar mais cirurgias. Mas as pacientes pós-bariátricas, como são cirurgias com duração mais longa, com cicatrizes maiores, com eventualmente perda de sangue maior, que vai ter mais risco de trombose, a gente procura evitar, só casos realmente escolhidos a dedo. Pessoal, e eu até, assim, como disso que vocês comentam, porque muitas vezes também a gente vai fazer cirurgia e o paciente tem um outro problema, sei lá, uma vesícula junto com a bariátrica, né? Então, às vezes, é estranho eu pedir primeiro a vesícula, resolvo a vesícula e depois, com calma, eu faço a bariátrica. É importante porque, muitas vezes, não é uma cirurgia tão simples de fazer. Uma coisa é fazer uma vesícula com um paciente magro que não inflamou. Uma coisa é fazer um paciente super obeso que inflamou. Às vezes, a cirurgia da vesícula se torna mais de risco e mais demorada do que uma bariátrica. E eu também comungo nisso. Quanto menos tempo o paciente anestesiado, de fazer 2 cirurgias rápidas do que uma cirurgia muito demorada. Com certeza. Por quê? Porque você aumenta o grau de possibilidade de complicações. Vocês falaram da trombose. E aí vem várias outras complicações, as atelectasias, vem os problemas inerentes aí ao tempo, e que o paciente, às vezes, no afoitamento, ele não tem ideia, mas que depois se complica é problema, né? Então, a gente vê.
E vocês lidam com muito seroma ainda, não? Ou criaram algo mágico agora para conseguir, vamos dizer assim, estar melhor com relação ao seroma? Verdade, Explica o que é o seroma para o pessoal, seroma. porque eu não expliquei, né? Seroma, para quem está nos ouvindo, a gente fala muito na consulta de pré-operatório, em todas as consultas de acompanhamento no pré-operatório. Seroma é a principal complicação de uma cirurgia plástica. Não só da cirurgia plástica, qualquer corte que a gente fizer na pele e ultrapassar a região da gordura, a gente pode gerar um seroma. O que é o seroma? É um líquido que pode conter gordura, até gordura liquefeita, é um líquido exudativo que o próprio corpo produz num processo inflamatório de cicatrização. Então, puxando para a cirurgia plástica, a área de descolamento que a gente faz da gordura, separando a gordura da musculatura, todos esses planos anatômicos geram espaços. E esses espaços podem acumular esses líquidos. Quando pergunta para a gente se temos seromas, claro que temos, como qualquer cirurgião. Mas existem algumas técnicas cirúrgicas, nós hoje não usamos mais drenos, porque nós usamos, a gente faz muitos pontos entre a gordura e a musculatura. Isso já é uma técnica muito antiga, não fomos nós que inventamos, mas ela é muito difundida no nosso meio. Nós preferimos não usar drenos, porque a gente sabe que é um incômodo, existe um risco teórico, um risco pequeno, porém existe de infecção, porque é um meio de contato com a parte de dentro do paciente, com o meio externo, mas esses pontos acabam diminuindo muito esse espaço, onde poderia acumular o seroma. E se eventualmente o paciente tiver um seroma, pequeno seroma, a gente consegue clinicamente ver e a gente pode fazer uma pequena punção com uma agulha, que tem um mínimo de dor, isso no consultório mesmo, e resolver o seroma. É só uma observação que assim, não é que a gente não usa dreno, a gente não usa na imensa maioria dos pacientes. Eventualmente, pode ter um paciente que tem um sangramento um pouco maior por características do próprio paciente, que aí a gente deixa um dreno por segurança, né, até para controlar isso. Então, mas assim, a grande maioria, é só o paciente que sai com o dreno da cirurgia é a exceção, né, quando realmente a gente precisa fazer um controle maior por alguma coisa que a gente tem observado na cirurgia.